Olá, saudações musicais, desejo que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um bate-papo sobre harmonia e análise musical. Vou dar continuidade à nossa conversa sobre as funções harmônicas e, nesse momento, na quinta parte de nossa conversa, eu vou tratar sobre ainda alterações simples, aqueles acordes que surge a partir das notas não diatônicas numa tonalidade principal, ou seja, as notas cromáticas, alterações que surgem na tonalidade principal, tá? E vamos olhar especificamente para os acordes de sexta aumentada, é, italiana, germânica e francesa, e vamos falar sobre o acorde de sexta napolitana. Meu objetivo aqui é tentar propor para vocês como esses acordes são construídos, tá bom? A gente vai pensar como eles são construídos e de repente olhar como que eles podem ser utilizados aí dentro do contexto da música, do discurso musical, lembrando que todos os acordes que nós estamos pensando desde o início da nossa conversa sobre funções são acordes para ampliar, definir a tonalidade e ampliar essa tonalidade, tá joia? Então, acordes de sexta aumentadas, eles são também esses acordes alterados, utilizados, perdão, para ampliar, dilatar o meu discurso musical, assim como os outros que a gente viu nas leis anteriores, né? Primeira, segunda, terceira, e aqui eu estou inserido dentro da quarta lei. Eles são acordes, olha que interessante, eles nascem no modo menor. Isso quer dizer que se eu estou dentro do modo menor, esses acordes já estão presentes lá de alguma forma. Se eu estou dentro de uma tonalidade maior, por exemplo, estou em Dó maior, Mi bemol maior, Fá maior, se eu quero trabalhar com esses acordes, eu preciso fazer um empréstimo modal, porque eles não são naturais, eles não são presentes dentro da tonalidade maior, tá joia? Eles são lá da tonalidade menor, e quando eu quero trabalhar com eles, eu vou lá e empresto para a tonalidade maior. É, e eles possuem a origem onde eles nascem, onde que, quando eles começam a ser identificados como acordes da função de uma função estrutural harmônica, quando a presença deles passa a ser percebida recorrentemente na cadência frígia. E o que é a cadência frígia? Ela é uma semicadência. A semicadência lembra que é um subdominante que vai para um dominante? Então, a cadência frígia é um tipo de cadência onde a subdominante vai para a dominante, só que ela acontece no modo menor. É um tipo de cadência específico do modo menor e tem outra característica que é o acorde de subdominante, o quarto grau, aparecer invertido. Então, falou para você cadência frígia, você já sabe, essa cadência acontece no modo menor e é uma cadência entre um quarto grau e o quinto grau, subdominante para dominante. Ou seja, um tipo de semicadência. E o quarto grau precisa estar invertido. Você tem todas essas informações, você pode bater o martelo e falar, é uma cadência frígia. Tá joia? Se eu tiver lá dentro da tonalidade maior e não tiver alteração do quarto para o quinto grau, for um quarto grau maior para um quinto grau, aí é semicadência, não é frígia. Tá joia? Então, dentro dessa cadência frígia é onde eu vou identificar o nascimento, o surgimento desses meus acordes de sexta aumentada. Estou pensando aqui na italiana, na germânica e na francesa, tá bom? A princípio. Eu tenho aqui um acorde construído sobre um quarto grau. Eu estou mais uma vez olhando na minha tonalidade de Lá menor harmônico. Observe que eu tenho um primeiro acorde construído sobre o quarto grau. O quarto grau de Lá menor é Ré menor, né? Lá, Si, Dó, Ré. Esse quarto grau Ré, se eu construo um acorde em cima dele, Ré, Fá, Lá. Olha lá que eu tenho um acorde no primeiro tempo desse compasso, eu tenho o acorde de Ré menor invertido. Ou seja, eu tenho uma subdominante invertida, que vai caminhar lá para uma dominante. Reparem que eu tenho Mi, Sol sustenido e Mi. A quinta ali está suprimida. Mas eu tenho uma subdominante que está invertida e que anda para uma dominante. O que acontece é que recorrentemente, na hora de analisar algumas obras,
os teóricos perceberam que o uso de um cromatismo na voz mais aguda, no caso do soprano, passou a ser frequentemente utilizado. Observem ali que na minha subdominante invertida eu tenho Ré natural, que passa para Ré sustenido e que resolve em Mi. Essa prática passou a ser tão recorrente que ela gerou um acorde que assumiu esse Ré sustenido dentro da estrutura dele, que é o meu acorde de sexta aumentada italiana, certo? Então, se eu deixasse lá nessa tela anterior sem o sustenido, eu só teria um acorde de subdominante dentro do campo harmônico menor, esse acorde invertido. Eu não tenho a sexta aumentada, então eu não posso falar que esse daí é um acorde de sexta aumentada italiana. Porém, com essa incorporação do cromatismo, nasce esse acorde de sexta aumentada italiana. Reparem lá que entre a nota Fá e a nota Ré sustenida eu tenho uma sexta aumentada, intervalo característico desse acorde. E embaixo dele eu tenho uma cifragem tradicional que está IT italiano 6+. O maisinho está contando para mim que a sexta é aumentada. Tá vendo que o mais está lá no número 6? No algarismo arábico 6. E é muito interessante nós observarmos também que, além de ter a informação de que é uma sexta aumentada, esse acorde está na primeira inversão. Então a gente sempre vai ver esse acorde, sexta aumentada italiana, assim como a germânica e assim como a francesa, na primeira inversão. Então são 3 acordes sempre invertidos. Tá joia? Fazendo alusão ao que a gente falou agora há pouco da cadência frígia, subdominante, invertido, que vai para uma dominante dentro do campo harmônico menor. Tá bom? Então a gente viu aí como nasceu sexta aumentada italiana. Incorporou dentro do acorde um cromatismo que era recorrentemente utilizado na voz mais aguda. Ele é característico então desse acorde e de uma forma geral, esse acorde ele pede uma resolução na dominante. Ou seja, eu saio desse acorde de subdominante e caminho para a dominante. Essa é uma resolução possível direta. Mas pode acontecer desse acorde passar por um acorde de tônica invertido. A gente vai ver isso na prática, vai ficar mais fácil de você entender. Mas pode acontecer que no meio do caminho, eu estou na subdominante, eu pego um pequeno atalhozinho, passo por um acorde, ou eu prolongo meu caminho, mas ao invés de sair da subdominante e ir direto para a dominante, eu faço uma bifurcação, faço uma bifurcação lá na tônica invertida, ó, ela está em segunda inversão, e depois eu vou para a dominante. Fato é que eu saio de uma subdominante e vou para a dominante. Pode acontecer de ser direto e pode acontecer de ter essa bifurcação. Tá joia? Eu vou pensar com você agora como construir esse acorde de sexta aumentada italiana. E eu estou pensando nesse acorde saindo dessa sexta aumentada e indo direto para uma dominante. Mas eu vou olhar agora só especificamente como construir, como que eu elaboro esse acorde. Então, se eu estiver em Dó menor, que é onde ele já mora mesmo, esse passo a passo é pensado por alguns teóricos, tá, da harmonia. Então, eu vou trazer para você aí um passo a passo que não é exclusivo meu, já é algo proposto. Se eu estou na tonalidade de Dó menor, o primeiro processo, o primeiro passo que eu vou dar, a primeira estratégia, é construir a minha escala, para eu localizar, para eu observar quais são os acidentes que ela tem, para eu me localizar, ver onde eu estou trabalhando. Depois, o segundo passo é formar uma sexta aumentada partindo do sexto grau. Eu vou trabalhar em cima do sexto grau dessa escala. Então, pensa lá. Dó menor, sexto grau, qual que é? É a notinha Lá. E em cima dessa nota Lá, eu vou criar um acorde, um intervalo de sexta aumentada. Depois que eu criei, eu vou só acrescentar uma terça maior a partir da fundamental. Da fundamental desse acorde não é a tônica do acorde, é a fundamental que é a nota mais grave. Lembra que o acorde está invertido, essa nota vai ser a nota Lá. Vamos fazer? Então eu já tenho aí uma partitura que está apresentando para nós que
Iremos montar um acorde de sexta aumentada italiana. Nosso primeiro passo sugere que a gente monte a escala na qual nós vamos trabalhar, o campo no qual nós vamos trabalhar. A gente vai trabalhar em Dó menor. Então, a armadura de clave de Dó menor é relativo de Mi bemol maior, então tá ali. Si, Mi e Lá bemóis. Aí, deixa eu montar a escalinha, escala de Dó. É uma escala diatônica que eu vou pensar, então é de Dó a Dó. Pronto, escala montada. A primeira parte foi feita. Eu vou colocar uma barra depois ali, uma barra dupla depois da escala, só para contar para vocês que depois desta barra está acontecendo uma outra etapa da minha construção. E a outra etapa diz que nós devemos trabalhar com o sexto grau da escala. O sexto grau é a nota Lá bemol. Então, deixa eu colocar a notinha Lá aqui. Pronto, a nota Lá está ali. Reparem que a armadura está fazendo efeito no trecho inteiro, então eu não preciso reforçar o bemol aqui no Lá. Poderia reforçar como precaução, poderia deixar ele ali. Mas ele já está sinalizado lá no início da armadura, né, no início do trecho musical por causa da armadura. Então não vou colocar, tá bom? Então, peguei o sexto grau, isolei, aí o próximo passo conta para nós que nós devemos montar um intervalo de sexta aumentada partindo desta nota, que passa a ser a fundamental do acorde, não é a tônica, lembra que o acorde vai estar invertido, né? A partir desta nota fundamental, eu vou montar um intervalo de sexta aumentada. A sexta de Lá é a nota Fá. Lá bemol para Fá natural eu tenho uma sexta maior para deixar aumentado, sustenido no Fá. Resolvi o intervalo característico deste acorde de sexta aumentada italiana que a gente quer montar. Aí, para terminar o passo a passo, a minha última orientação é que, partindo da fundamental, eu monte uma terça maior. Lembre-se que a fundamental é Lá bemol para Dó é uma terça, terça maior, dois tons. O meu acorde de sexta aumentada italiana está montado. É um acorde de três sons. Aqui eu montei o acorde na tonalidade de Dó menor, certo? Agora, deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint. Observe que a gente fez o passo a passo, né? Escrevemos a escala, formamos uma sexta aumentada partindo do sexto grau dessa escala, eu isolei o sexto primeiro, e depois criamos uma terça maior. Está montado o nosso acorde de sexta aumentada italiana, que é um acorde de três sons, tá bom? Pensamos em Dó menor. Agora nós vamos pensar como seria esse passo a passo se fosse em Dó maior. Construindo sobre Dó maior, o ponto de partida. Eu construo a minha escala, igualzinho a gente fez antes. Eu vou abaixar o sexto grau, meio tom. Por que eu vou abaixar o sexto grau, meio tom? Porque este acorde é um acorde, o acorde de sexta aumentada italiana, lembra que eu falei lá anteriormente? Ele é um acorde que mora no campo harmônico menor. Se agora eu vou fazer o exercício no campo harmônico maior, eu preciso fazer um empréstimo modal, certo? Então, Dó maior para Dó menor, em Dó menor, o Lá, sexto grau, é bemol. Então, ali em Dó maior, eu vou ter que abaixar a nota Lá, meio tom, criando um Lá bemol. E depois, os dois últimos passos são idênticos aos que a gente já fez anteriormente. Partindo de Lá bemol, monto uma sexta aumentada e completo o acorde com uma terça maior. Certo? Vamos fazer? Vamos colocar ali na nossa partitura. Então, deixa eu inserir um compasso aqui depois deste compasso final nosso. Pronto. Tá ali, tá encerra. Vou colocar uma barra final depois dessa primeira montagem, só para a gente saber que ali encerrou a montagem dentro do campo harmônico menor. E agora eu quero fazer dentro do campo harmônico maior, tá? E aí, dentro do campo harmônico maior, Dó maior não tem essa armadura aqui, certo? Então, vamos tirar essa armadura e vamos colocar a armadura de Dó maior, sem acidente nenhum. Eu vou fazer uma quebra ali no finalzinho. Pronto. Observem. A armadura está pronta,
Vou colocar ali a minha escala de Dó maior, que é o meu primeiro passo lá. Monte a escala que você quer trabalhar. Então, escala de Dó maior. Dó, Ré. Pronto, escala montada. Aí, como o meu primeiro passo está isolado, deixa eu colocar, tá realizado, deixa eu colocar uma barra dupla aqui. Pronto. Dentro da tonalidade maior, o próximo passo é pegar o sexto grau é a nota Lá, né? E abaixar o sexto grau meio tom. Por que que eu vou abaixar? Para chegar no mesmo sexto grau da minha escala homônima menor, uma vez que esse acorde que eu estou trabalhando, sexta aumentada italiana, é empréstimo modal. E os dois passos seguintes são exatamente o que a gente já fez. Montar uma sexta aumentada partindo desta nota e complementar com uma terça maior. E aí a gente chega exatamente no mesmo acorde que a gente tinha chegado ali no passo a passo anterior. É um acorde que tem uma inversão, né? Ele está na primeira inversão e tem como característica o sexto grau aumentado, sendo o acorde de 3 sons somente. Tá joia? Deu para perceber esse passo a passo da sexta, da construção da sexta aumentada italiana? Agora, voltando lá para o meu slide, nós vamos pensar então em dar um passo para frente e montar o acorde de sexta aumentada germânica. Vocês vão ver que o passo a passo é muito similar. Deixa eu colocar o meu microfone aqui porque ele caiu. Vocês vão observar que o passo a passo é muito próximo. E se você entendeu o anterior, resolver esse daqui vai ser muito tranquilo. Quando nós temos, falando um pouquinho da sexta aumentada germânica, quando nós temos um acorde de sexta aumentada que para chegar lá na dominante, lembra que este acorde que nós estamos trabalhando, ele é uma subdominante que quer caminhar para a dominante, uma vez que é uma cadência frígia. Quando eu faço o movimento passando pela minha tônica em inversão, eu tenho um acorde de sexta aumentada germânica. E aí, olha o desenho que tem aí na sua tela. Reparem que eu tenho um primeiro acorde que está lá, a fundamental é Fá, e tem uma sexta aumentada Ré sustenido, e aí o próximo acorde tem uma notinha Mi no grave e uma nota Mi no agudo, e em figuras de semibreve, né? E aí no meio dela tem a nota Lá, Dó, figuras de mínima, que essas duas notas estão caminhando para as notas Sol sustenido e Mi, certo? Por que que está ali especificado com essas notas em mínima? Porque está contando para você que este acorde que eu estou trabalhando, que eu estou explorando a sexta aumentada germânica, antes de chegar lá na dominante, pensa que a gente está em Lá menor, tá? A dominante é Mi, Sol sustenido, Si. Antes de eu chegar lá em Mi, Sol sustenido e Si, eu passei pela tônica da tonalidade, que é Lá menor. Lá, Dó, Mi. Reparem ali, ó, que eu tenho Mi no baixo, Lá e Dó. Só que é um acorde invertido. Então, quando eu faço esse caminho, é bem amplo, né? Parece muito complexo, mas quando eu faço um caminho com bifurcação, ou seja, eu estou no acorde de sexta aumentada, eu passo na tônica invertida e aí eu chego na dominante, eu estou fazendo uma progressão utilizando um acorde de sexta aumentada germânica. Tudo bem? E aí eu já consigo bater um olho ali nesse acorde de sexta aumentada germânica, diferenciando ele da italiana que a gente montou agora há pouco, que os dois têm lá a sexta aumentada como característica, mas o italiano é um acorde de 3 sons. O germânico é um acorde de 4 sons. Tá bom? E o que que ele tem? Além de ser um acorde de 4 sons, o que mais que ele tem que difere ele da italiana que a gente acabou de montar? Esse acorde de sexta aumentada germânica possui dentro dele um intervalo de quinta. Lembra que o italiano a gente não montou o intervalo de quinta? A gente pegou a tônica, fez a sexta, pôs a terça e acabou? Agora esse daqui não. Esse daqui vai ter, além de tudo isso, mais
uma quinta acrescida. Então vamos montar? O passo a passo é muito parecido. Eu vou começar em Dó menor e aí, como nós vamos pensar? Constrói a escala, pega o sexto grau, isola esse sexto grau, monta um intervalo de sexta aumentada partindo do sexto grau e daí completa com o acorde perfeito maior. Então vamos fazer aqui na prática esse passo a passo da construção do acorde de sexta aumentada germânica, que eu acredito que vai ser mais efetivo para você visualizar tudo isso que a gente falou. Então o primeiro passo é eu montar a escala da tonalidade na qual eu vou trabalhar. Vou trabalhar em Dó menor, deixa eu colocar aqui a minha escala de Dó menor, tá joia? Vou pegar aqui Dó, pronto. Reparem que eu não coloquei nem harmônico, nem melódico nesse momento, porque eu estou trabalhando em cima do homônimo menor natural, tá? Então a escala está montada. Aí qual é o grau que eu vou explorar? Sexto grau. Sexto grau é a nota Lá. Então deixa eu colocar ali. Pronto, o sexto grau está isolado para eu trabalhar em cima dele. E aí eu vou criar um intervalo de sexta aumentada. Assim como foi feito lá na construção do nosso acorde italiano. O intervalo de sexta é Fá e aumentado vai ser Fá sustenido. Pronto, já montei um intervalo característico. Tá joia? Aí, o que difere na construção dessa germânica para o italiano? O italiano tinha pedido para montar, nesse próximo passo, uma terça maior. A gente monta aqui uma terça maior, ó. Só que o germânico pede que, a partir da fundamental, que é a nota Lá, seja construído um acorde perfeito maior. Então, além dessa terça, eu vou colocar também uma quinta. E aí, observe, ó, Lá bemol, Dó natural, Mi bemol, acorde perfeito maior. Então eu tenho ali um acorde perfeito maior partindo dessa fundamental e também partindo dessa fundamental tem um intervalo característico que é a sexta aumentada. Eu não posso esquecer que este acorde é um acorde que está invertido. Se eu voltasse ele na posição, no estado fundamental, seria assim, ó. Né? Seria esse meu quarto grau aqui, ó, é a notinha Fá com alteração, mas tendo a inversão, porque o acorde de sexta aumentado germânico, assim como o italiano, é um acorde que tem a sexta aumentada, mas está na primeira inversão, não esqueça disso. Tá joia? Está construído o acorde dentro da tonalidade menor. Agora vamos construir ele dentro da tonalidade maior. Já vou fazer aqui nesse passo a passo, sem ir lá para a nossa tela do PowerPoint, que você vai ver que é muito similar. Depois eu mostro a tela para você. A tonalidade agora que eu vou explorar é Dó maior, então na armadura eu não tenho acidente nenhum. Vamos montar Dó maior? Então Dó maior está aqui construído. Ó. Opa, aqui é Sol. Pronto, escala montada. Em qual grau que eu vou trabalhar? Sobre o sexto grau, muito bem. Você já entendeu passo a passo. Então pega ali o nosso sexto grau, é a nota Lá. E aí você se lembra, eu posso trabalhar com esse Lá natural? Não posso. Por que eu não posso? Porque o acorde de sexta aumentado, italiano, germânico, francês, que a gente vai explorar depois, são acordes de empréstimo modal, né? Então eu preciso deixar esse Lá aqui igualzinho ele seria em Dó menor. Abaixo meio tom, Lá bemol. Aí eu cheguei no Lá que existe lá na tonalidade de Dó menor. Partindo desse Lá, o passo a passo é igualzinho que aconteceu no italiano e que aconteceu agora há pouco quando a gente fazia na tonalidade menor. Monto um sexto grau aumentado, então Fá sustenido, e partindo dessa fundamental, completo um acorde perfeito maior. E aí observem, ó, montei exatamente o mesmo acorde. Exatamente o mesmo. Igualzinho. Se eu tivesse em Dó menor, eu não teria o ajuste, né, do grau, meio tom abaixo, mas eu acabo chegando no mesmo acorde. Certo? E aqui, ó, tá a tela registrando o passo a passo para você de como eu construí o acorde de sexta aumentado germânico dentro da tonalidade de Dó maior. Eu peguei a escala de Dó maior, montei ela, isolei o sexto grau,
abaixei o sexto grau meio tom para ficar igual na escala homônima. Aí eu cheguei num Lá bemol. Desse Lá bemol eu montei um acorde de sexta aumentada, certo? Já cheguei no acorde característico desse meu acorde de sexta aumentada germânica. E depois, partindo dessa fundamental Lá bemol, o que eu fiz foi construir um acorde perfeito maior. Então, Lá bemol, Dó natural, Mi bemol, construir um perfeito maior para diferenciar do acorde de sexta aumentada italiano. O aumentado italiano para na terça maior, né? Lá bemol, Dó natural, e é um acorde de 3 sons somente. O germânico é um acorde de 4 sons, certo? Então vamos conversar agora sobre a construção da sexta aumentada francesa. Antes, fazendo uma caracterização dela, diferenciando ela um pouquinho dos outros anteriores, comparando francês e italiano. Os dois são subdominantes que caminham para dominante. A diferença é que o italiano tem 3 sons e o francês tem 4. Tá joia? Comparando a aumentada francesa com a aumentada germânica. Os dois têm 4 sons. O que acontece é que o aumentado germânico, dentro dele, ele possui, na sua estrutura, um acorde perfeito maior, e o aumentado francês, dentro da estrutura dele, ele não possui um acorde perfeito maior, ele possui um intervalo de quarta aumentada entre a fundamental desse acorde, a nota mais grave, e uma quarta, que nada mais é que o intervalo, ou melhor, nada mais é que a nota do quinto grau do acorde de dominante sendo antecipado. Pensa aí no acorde de Mi maior. O acorde de Mi maior é o quinto grau da tonalidade Lá menor, então eu vou fazer uma progressão, vou fazer um encadeamento aí, eu vou sair de um acorde aumentado francês e vou andar para esse acorde de Mi maior. O quinto grau deste acorde é a nota Si. Essa nota Si vai ser antecipada no acorde francês. Eu consigo ver isso ali na partitura. Essa antecipação cria um intervalo de quarta aumentada dentro do francês e essa é a característica que diferencia o acorde francês, que é um acorde de 4 sons, do acorde germânico, que também é de 4 sons, mas não tem esse intervalo aumentado dentro dele. Tem um acorde maior na estrutura. Mas não se esqueça, tanto o italiano quanto o germânico quanto o francês possuem, da nota fundamental para a nota mais aguda, o intervalo de sexta aumentada. Tá joia? Vamos construir, então, esse acorde de sexta aumentada francesa? Você vai observar que o passo a passo é muito semelhante ao que a gente já fez até agora, tá joia? Vou construir aqui e depois, para arrematar, para finalizar, eu mostro a tela do passo a passo, mas a gente já vai vivenciando na prática, tá bom? O primeiro passo, assim como os anteriores, é construir a escala, tá? Por que eu estou construindo a escala? Lá na prática, não vamos ver, na hora de tocar, você não vai precisar construir a escala. Eu estou construindo aqui a escala só para você saber de onde sai esse acorde construído, mas depois que você já dominar isso, você não precisa ir lá na escala e pensar nela. Você já sabe onde ele será construído, tá bom? Vou trabalhar com a escala menor, Dó menor, mais uma vez. A armadura de Dó menor, nós já sabemos que tem 3 bemóis, está ali. Deixa eu construir agora essa minha escalinha. Dó, escala diatônica. Pronto, escala construída, certo? Aí agora, o próximo passo, assim como foi na italiana e na germânica, eu vou isolar o sexto grau, não mudou ainda. Passo a passo muito similar. Na realidade, até agora é idêntico. O outro passo, o passo seguinte, é construir o intervalo característico, que é a sexta aumentada, presente nesses 3 acordes, não mudou, né? Sexta aumentada vai ser Fá sustenido. Pronto. Agora, o próximo passo é colocar uma terça maior, partindo da fundamental, igualzinho italiano, né? Então, ó, pronto, terça maior ali. Só que se eu deixar assim, virou um acorde de sexta aumentada italiana, que é um acorde de 3 sons. Eu não posso deixar ele assim. Vai surgir algo para diferenciá-lo desse acorde, que é a quarta aumentada partindo da minha fundamental. A quarta é a nota Ré, certo? E aí Lá bemol para Ré natural, eu tenho uma quarta aumentada. Escuta a sonoridade desse acorde. Ele é um acorde de subdominante que quer caminhar direto para dominante,
tá bom? Ele não vai pedir atalhos. Lembrando que a dominante de Dó menor, que é o campo no qual nós estamos, é Sol maior, Sol si Ré, e lembrando a informação que eu trouxe para vocês anteriormente, que o acorde de sexta aumentada francesa antecipa a quinta do acorde de dominante, olha a quinta aqui, ó, a nota Ré. Nota Ré é quinta do acorde de Sol, né? Então ela já está antecipada ali, eu já sei que essa nota Ré no encadeamento será mantido. Essa nota fica ali, tá bom? A nota Lá bemol, ela vai descer para Sol, que é a tônica, e depois eu vou fazendo os outros encadeamentos, assim como, por exemplo, o Fá sustenido vai subir para Sol. Então eu já resolvi tônica, Sol, Sol, a quinta está ali mantida, que é o meu Ré, e Dó vai caminhar para onde? Para a terça, que é Si. Montei Sol maior. Sol, Si, Ré, Sol. Tá bom? Aqui eu dei esse exemplo só para vocês pensarem no encadeamento do subdominante para o dominante. Tá? Construir o meu acorde de sexta aumentada francesa dentro da tonalidade menor. Agora vamos fazer dentro da tonalidade maior. A armadura de clave não tem acidente nenhum, então tá ali. Anulei os acidentes. Deixa eu colocar uma quebra aqui. Pronto. Agora, o passo a passo é idêntico ao que a gente já visualizou até agora. Eu vou fazer o quê? Montar a escala de Dó. Então, montei a escala de Dó. Isso para eu ir memorizando. Sol, né? Pronto, escala montada. Qual o próximo passo? Isolar o sexto grau. Muito bem. Então, o sexto grau está ali isolado. Lembrando que a tonalidade é maior, o que eu faço com esse sexto grau agora? Abaixo meio tom. Isso aí. Pronto. Cheguei no Lá bemol, que está lá presente em Dó menor, ou seja, estou trabalhando com a tonalidade homônima. Agora, os passos finais são idênticos ao que a gente fez anteriormente. Crio um sexto grau aumentado, está ali. Partindo da fundamental, crio uma terça maior, está ali. Partindo da fundamental, eu crio uma quarta aumentada. E ó, ouça a sonoridade deste acorde dentro da tonalidade maior que eu acabei de criar. Agora ouça o mesmo acorde dentro da tonalidade menor. Não mudou nada, é o mesmo acorde, né? Então eu crio ele nasce no campo harmônico menor, mas daí por empréstimo modal ele pode ser utilizado no maior também, certo? Aí eu falei para você que eu ia mostrar a tela, né, do passo a passo aí da construção do sexta aumentada, o acorde de sexta aumentada francesa. Aqui está o passo a passo dentro da tonalidade menor. A minha tonalidade menor, por referência, foi Dó menor. Fica aí o registro para depois você experimentar a construção desse acorde. E aqui o passo a passo em Dó maior, que eu tomei como referência para a construção na tonalidade maior. Depois você experimenta esse passo a passo para construir o seu acorde de sexta aumentada francesa. Tudo bem? Agora a gente vai pensar na construção do acorde de sexta napolitana, tá? O acorde de sexta napolitana, ele não tem uma sexta aumentada, tá bom? Ele é um acorde alterado, mas ele não é uma sexta aumentada, ele não possui no interior dele um acorde de sexta, um intervalo de sexta aumentada. Mas por que eu vou pensar este acorde também nesse escopo aí dos acordes de sexta? Porque ele é um acorde invertido. Eu vou trabalhar ele também com inversão, tá? E inversão, vou trabalhar esse acorde na primeira inversão. Na primeira inversão, eu tenho a terça no baixo e na cifra analítica eu coloco o número 6, bato o olho num grau romano 4, 6, por exemplo, eu já sei que é um quarto grau em primeira inversão. Por isso que eu estou pondo ele no mesmo pacote. Mas não se esqueça que ele não vai ter como intervalo característico a sexta aumentada, tá bom? Onde nasce esse acorde? Ele nasce sobre o quarto grau, ele é um acorde de subdominante, assim como os outros. Então, aqui nesse desenho, mais uma vez, eu estou em Lá menor. Repara que eu tenho aí nessa sua tela, nessa nossa tela, uma cadência clássica: subdominante, dominante, tônica, né? Quarto grau que vai para um quinto, que vai para o primeiro. O que acontece é que o acorde de sexta napolitana ele é um acorde que sofre algumas alterações.
Quais são essas alterações? Ou qual é a primeira, vamos pensar assim. Lembra lá atrás, quando eu comecei a conversar com você sobre o acorde, o surgimento do acorde sexta aumentada italiano, francês e germânico, e assim que eu falei do italiano, eu falei que alguns compositores utilizavam recorrentemente o cromatismo dentro das suas composições, esse cromatismo foi incorporado ao acorde. O acorde de sexta napolitana, acontece isso com ele. A alteração que ele recebe na hora do cromatismo, na hora de conduzir a voz mais aguda, por exemplo, é uma alteração no quinto grau. Eu tenho um acorde perfeito menor, pensando em Lá menor, Ré, Fá, Lá. Lá é a quinta de Ré. Essa nota Lá, ela sofre uma alteração ascendente, ela vira uma quinta aumentada. Percebe ali que tem um Lá sustenido? Só que por enarmonização, por substituição, né, essa nota Lá sustenido, com o passar do tempo, ela se tornou Si bemol. Ou seja, eu não tenho dentro da estrutura desse acorde, quanto mais ele passa a ser utilizado, explorado, eu não tenho dentro da estrutura dele uma quinta aumentada. Por quê? Se eu ficasse com quinta aumentada, Ré, Fá, Lá aumentado, esse acorde ia assumir a vontade de ser resolvido, porque a quinta aumentada é uma dissonância que quer resolver, e vai dar a característica a esse acorde de dominante. Então eu não vou pensar nele com essa quinta aumentada, uma vez que eu estou tratando esse acorde como subdominante. Então, para evitar o problema da quinta aumentada, esse Lá sustenido ele foi enarmonizado, ou a quinta aumentada foi enarmonizada para uma sexta menor. Tá joia? E aí no meu pentagrama inferior, aí você já consegue ver esse acorde montado, né, ele pronto, Ré, Fá, Si bemol, o Si bemol é o Lá sustenido enarmonizado, e eu consigo ver, por exemplo, que este acorde está exatamente na primeira inversão. Reparem lá, de Ré para a nota Si bemol, eu tenho uma sexta. Tá joia? Eu tenho um acorde invertido. Se eu voltasse esse bemol lá para. Se eu descesse esse Si bemol e pensasse onde ele estaria localizado, ele seria um acorde de Si bemol maior. E a gente já vai pensar nele um pouquinho ali para frente. Tá joia? Deu para entender como que nasce o acorde de sexta napolitana? Porém, os teóricos fizeram uma coisa muito legal para nós, que foi simplificar toda essa história e falar que hoje há um consenso entre a grande maioria dos teóricos que pensa sobre esse acorde, de que ele não é um acorde montado sobre o quarto grau, embora tenha aí toda uma explicação que eu trouxe para vocês, mas ele é um acorde sobre o segundo grau da escala, meio tom abaixo. Muito mais simples, né? E aí eu inverto esse acorde. Por isso que eu trouxe agora há pouco para você que ele seria um Si bemol, um acorde de Si bemol maior invertido. Repara que, pensando nessa explicação, este acorde é formado tendo como base o segundo grau da escala que eu estou trabalhando, só que eu abaixo ele meio tom e ele é um acorde perfeito maior. Fica mais fácil de chegar no acorde de sexta napolitana. Então, por exemplo, eu estou em Lá menor. Eu quero saber qual que é o acorde de sexta napolitana. Eu penso no segundo grau de Lá menor. O segundo grau é Si. Abaixo meio tom, Si bemol. Monto um acorde maior, Si bemol, Ré e Fá, e aí inverto. Jogo o Si bemol lá para cima, está montado o meu acorde de sexta napolitana. Certo? E agora vamos pensar então no passo a passo de construção desse acorde. Eu já trouxe aí para você a ideia, né? A gente escreve a escala que a gente pede, é muito similar a tudo que já aconteceu anteriormente. Abaixa o segundo grau meio tom, constrói sobre esse segundo grau um acorde perfeito maior e depois inverte ele. Esse passo a passo eu tratei agora no modo menor, mas é exatamente o mesmo passo a passo no modo maior. Escreva a escala maior pedida, aí eu abaixo o segundo grau meio tom, formo um acorde maior sobre ele e inverto esse acorde, certo? Reparem que não há diferença no passo a passo entre um e outro, mas na hora do vamos ver, você vai ver que vai ter um detalhezinho. Vamos lá? Então vamos pensar na construção do nosso acorde de sexta napolitana.
Muitos passos serão semelhantes aos que a gente já fez com os outros três e terão algumas particularidades, como cada um dos outros três tiveram. Então, o primeiro passo é idêntico, né? Eu vou montar a escala na qual eu quero trabalhar. Lembrando que na hora que você for tocar lá a sua música, você não vai montar a escala que não vai dar tempo. Você já tem que saber sobre qual grau você vai trabalhar. Estou montando a escala aqui para a gente saber em qual grau eu estou trabalhando, tá? Então, eu vou nesse momento pensar em Dó menor, mais uma vez. A gente tem transitado entre Dó menor e Lá menor, né? Então, eu vou trabalhar aqui em Dó menor, a armadura já está ali. Então, a minha escala. Pronto, Dó menor está montado. Aí, o nosso passo a passo diz que, depois de montar a escala, eu vou trabalhar com o segundo grau dessa escala. Segundo grau de Dó menor é Ré menor. Então, é Ré menor. O segundo grau é Ré. A nota Ré. Pronto, tá ali. Então, peguei esse segundo grau, o que eu tenho que fazer com ele? Abaixar meio tom. Pronto, está ali. Depois, o próximo passo conta para nós que sobre este grau eu monto um acorde perfeito maior, uma tríade, tá bom? Porque esse acorde vai ser um acorde de 3 sons. Tá montado. E o último passo para falar que esse acorde de sexta napolitana é um acorde de sexta, isso quer dizer que ele é um acorde que está na primeira inversão, eu jogo a minha fundamental lá para cima, invertendo-a. E aí está o meu acorde perfeito maior sobre o segundo grau de, de Dó menor, só que esse acorde está meio tom abaixo, né, e invertido. E aí esse acorde quer caminhar para a tônica, tá bom? Também para a tônica, mas a gente está pensando ele como subdominante, que caminha para a dominante e depois vai para a tônica. Existe a possibilidade dele ir direto para a tônica por aproximação, uma vez que esse si bemol ele quer resolver na nota dó, mas pense nele, não esqueça que a função desses acordes que nós estamos trabalhando aqui agora são todos eles possuem função de subdominante, tá bom? Por que eu falei dessa história de ele querer ir para a tônica? Porque existe aquela cadência nossa plagal que é uma subdominante que caminha para a tônica. Lembra disso? Pronto, construindo menor, vamos construir no maior? A armadura já está ali, sem acidente nenhum. Dó. Vamos colocar a escala. Pronto, está montado. O que eu vou fazer agora, meus caros? Pegar o segundo grau, isso aí, muito bom. Depois que eu peguei o segundo grau, o que eu tenho que fazer? Construir um acorde perfeito maior. Não, eu tenho que abaixar esse segundo grau meio tom. Pronto, abaixei. E aí sim eu construo um acorde perfeito maior. E aí você deve se lembrar que na hora que eu mostrei os 2 slides sobre a construção do acorde de sexta napolitana no tom maior e no tom menor, eu mostrei e falei, os 2 slides estão iguaizinhos, na hora de construir você vai perceber que tem uma particularidade. Qual é essa particularidade? O ajuste da quinta. Ré bemol para Lá natural é uma quinta aumentada, né? Eu preciso de uma quinta justa para ser um acorde perfeito maior. Na tonalidade anterior, Dó menor, eu não fiz esse ajuste porque Lá já é bemol dentro dessa tonalidade. Em Dó maior, a notinha Lá não é bemol, então eu preciso abaixar essa nota Lá também. Pronto, agora eu tenho um acorde perfeito maior. E o último passo, inverto na primeira inversão. Certo? Escutem esse acorde de sexta napolitana construído aí na tonalidade de Dó maior. Agora escutem ele construído na tonalidade de Dó menor. Não mudou nada, né? É exatamente o mesmo acorde com a mesma sonoridade. Tudo bem? Acredito que deu para a gente experimentar um pouco dessa construção, certo? Aí agora eu vou fazer uma provocação com você a partir de uma escuta. E eu tenho esse trecho aqui
de uma música que eu acredito que você já tenha escutado, que é a Sonata ao Luar, do Beethoven. Belíssima, e eu vou colocar só um pedacinho dela para nós ouvirmos e tentar identificar qual desses 4 acordes de sexta acontece ali, porque um dos 4 acontece. Vamos ouvir. É maravilhoso, né? Eu deixei tocar mais do que esses 3 compassos. Eu vou tocar agora só esses 3 compassos. Eu não resisti. A peça é incrível. Vou pôr do começo. Opa! Ele não quer voltar do começo. Agora vai. Segundo compasso. Terceiro. Conseguiu identificar qual o acorde que acontece aí de sexta? Qual desses 4? Ele está acontecendo no terceiro compasso. Ele é um acorde que tem a função de subdominante, que caminha para uma dominante e ela quer resolver. Eu vou apontar a hora que ele acontece, tá? Dominante. Tônica. A hora que eu apontei para você foi o momento que surgiu essa subdominante, que caminhou para a dominante e que resolveu na tônica. Essa subdominante é o acorde de sexta, é um daqueles 4 que a gente pensou, e ele é um acorde invertido, né? Porque ele acontece na minha semicadência, cadência frígia. Qual foi o acorde de sexta? Ele está ali, ó, no meu terceiro compasso dessa partitura que eu estou colocando aí para você, no segundo tempo. Repare que no segundo tempo eu tenho no baixo a nota Fá sustenido. A tonalidade que eu estou é Dó sustenido menor, tá bom? Eu tenho ali no meu baixo a nota Fá sustenido, e aí lá na mão direita, na clave de Sol, está sendo arpejado Ré, Fá, Lá. Ré, Fá, Lá, que acorde é esse? Ré maior, né? Observem que Ré tá com B quadro, é Ré natural. Se eu olhar lá na armadura, dentro da tonalidade, Ré seria Ré sustenido. Eu peguei esse Ré e abaixei ele meio tom. Só aqui você já consegue matar a charada. Estou em Dó sustenido menor, peguei o acorde de Ré, que é o segundo grau, abaixei meio tom e inverti. O meu acorde de sexta utilizado aqui é uma sexta napolitana. Exatamente do jeito que a gente descreveu, o Beethoven usa ele na sua composição. Então vamos tentar observar agora, vamos ouvir, fazer uma escutativa, olhando para esse acorde de subdominante invertido que vai para dominante e resolve na tônica. E aí a música continua. Então percebe que tudo isso que a gente está batendo um papo numa esfera um pouco mais teórica, ela acontece na prática, né? Ela é aplicável. E viu como fica belíssimo, fica incrível quando a gente utiliza todos esses recursos, quando a gente vai pensando nessa aplicação de uma maneira prática na construção da nossa obra, há uma ampliação da ideia de centro tonal e um enriquecimento. Tá joia? Bom, espero que tenha contribuído aí para você para os seus estudos sobre esses 4 tipos de acorde, né, de sexta, sexta aumentada italiana, francesa e germânica e o acorde de segunda napolitana, que não tem sexta aumentada na estrutura dele, mas é um acorde na primeira inversão, por isso ele é um acorde de sexta, e espero que você consiga colocar um pouco em prática tudo isso que a gente experimentou, tá joia? Vejo você no próximo vídeo e fique bem. Tchau, tchau.